Beleza, aí vamos lá, então, vamos lá. Eu acho que o importante é a gente bater agora como é que fica a cabeça do soldado, a cabeça do militar durante o combate, que é o principal tema nosso aqui. E uma pergunta que eu acho que é interessante para a gente começar a explorar esse assunto é: quando é a hora de retornar? Eu sei que isso vai passar um filme na cabeça agora de vocês. Quando é a hora de retornar? Porque eu não sei se vocês vão lembrar, eu sempre falava isso. Todo mundo tem um balde. Imagina um balde. O balde está vazio. Você chega na guerra, chega no combate com um balde vazio. E conforme as coisas vão acontecendo, as experiências que cada um vai vivendo individualmente, esse balde ele vai enchendo. A coragem começa a dar lugar ao receio, né? O receio dá lugar ao medo, o medo começa a dar lugar à ineficiência em combate. Então, a gente, como líder, a gente tem que estar observando isso tudo. Para alguns, isso não interfere tanto, né? Mas para outros, isso chega muito rápido. Então, a pergunta é: quando é a hora de retornar? A gente viveu um momento com um parceiro nosso, né? Que chegou lá, vocês vão saber quem é que estou falando, não cabe falar, um cara excelente, cumpridor de missão, brincalhão, mas chegou um momento que a gente percebeu que o balde dele estava cheio, pô. O balde estava cheio, que começou a influenciar diretamente nas ações dele em combate. Então, quando você começa a ter um medo de morrer, na verdade, talvez todo mundo tenha, com exceção do Ralph, todo mundo tenha, mas quando você deixa isso te controlar, é uma das horas de retornar. E aí eu lembro que eu observei aquilo, perguntei vocês, perguntei o Igor, e aí eu tomei a decisão, vocês vão lembrar, né, de pegar esse companheiro nosso e falar com ele: ó, o seu tempo já deu. Porque o cara, ele se sentia tão parte da família, ele sentia que tinha uma obrigação com a gente, que ele não queria sair. Verdade. Mas ele não queria sair. Mas ele já tinha se tornado ineficiente. Ele já tinha se... Então, o trauma caiu ou tá aí? Caiu. Ele já tinha se tornado ineficiente. Deve estar com problema de conexão lá. Ele já tinha se tornado ineficiente em combate. Então, e aí eu chamo ele e falo com ele. Explico a teoria do balde cheio para ele e falo: ó, é hora de retornar. A hora de retornar é essa. Porque você está apegado ao sentimento de dever para com a sua família aqui, que é a Charlie, mas nesse momento, se você continuar seguir, você vai mais prejudicar a companhia do que de fato ajudar. Isso é difícil, tá? Isso foi difícil para eu fazer. Foi difícil. Imagina, você tem que falar isso para um cara que estava sangrando com você, que estava dando suor. Isso, porra, mexeu comigo ter que fazer isso. Mas era o meu dever. É onde eu falo, era o meu dever. O meu dever era esse. Então eu vou lá, chamo ele. Mas se não fizesse isso, ia custar a vida dele, Iago. Tu sabe disso. Isso aí, então, eu estou bem inteirado nisso aí, porque, né, eu participei diretamente. Vou deixar bem claro, um excelente combatente. Sim. E moral muito bom. Tem moral. Ele tem moral para falar. Como pessoa, já pude ver atitudes dele, excelentes pessoas também. Tem um coração gigante. Garoto, não é um cara velho. É um cara novo. Não é um cara velho, não, é verdade. Mas tem um coração gigante. Mas exatamente isso. E eu não sei se o Trauma vai lembrar, uma das últimas vezes, estava eu, ele, mais um amigo, e eu falei assim: Trauma, para ele já deu. Aí o Trauma: não, realmente não dá mais não. Então, assim, aquilo que eu estava vendo, o Trauma, que é um cara que tem uma experiência muito grande e até poderia notar mais do que eu, já falando pelo lado da medicina e a parte psicológica e tudo, ele teve a mesma visão que eu, sabe? Falou: realmente não dá por essa questão. Então, aquela decisão que eu tinha tomado de pensar assim: não, vou chegar e tem que, infelizmente, salvar ele. Porque o caminho, Aquaman, se você não toma aquela decisão, por mais que tenha sido difícil para você agora estaria lamentando. Então, assim, de certa forma, você salvou a vida dele,
e salvou a Sim. vida de companheiros. Porque isso não se resume a uma pessoa. Não. Entende? Não, Porque ali nunca. é tudo um conjunto. Funciona como um conjunto. Um depende do outro, é tudo interligado. Sabe? Existe a parte individual de cada um, mas existe a parte que é unificada. Ok? Então, nós temos que estar sempre entendendo o que um fala com o olhar, o que fala com o gesto, olhar para você, entender mais ou menos o que você está pensando e falar, não, já sei o que tu está pensando. Como às vezes acontecia, não, já sei o que tu está pensando. E tal, isso. Então, aquela coisa de entender a intenção do comandante, né? Exatamente. Naquele momento ali, foi a melhor decisão a ser tomada. Tá? Ali Sim. era a hora de parar. Ali era Sim. a hora de parar. E aí, uma coisa interessante que fala sobre esse retorno, cara, é porque, assim, foi uma coisa que eu falei com ele. O balde de cada um é individual. E não é o fato do seu ter enchido primeiro que te torna mais forte ou mais fraco. É as experiências que você viveu. Às vezes você vivenciou coisas que eu não vivenciei naquele momento, porque é uma interação coletiva, mas existem as experiências individuais. E aí, se eu tivesse vivenciado exatamente o que você vivenciou, talvez meu balde tivesse enchido também. Então, eu falo isso para ele, e aí acabou que ele mesmo não querendo, né, ele aceitou e voltou. E isso foi bom, foi a decisão acertada. E ali, a gente sabe que aquilo que a gente estava vivendo, aquilo desperta muitos sentimentos. Você fica sensível a diversos sentimentos. São situações difíceis, situação complicada. Por mais que você seja bravo, corajoso, mas existem situações muito difíceis, não vai dizer que não é, porque é. Então, E uma delas é família, né? Pesa bastante. Exatamente. E aí, quando Meu aquilo ali... psicólogo aí sabe disso. Quando está com o balde transbordando, isso aflora demais, essa parte da família, do que viveu, do que passou. Isso aflora demais e é onde o soldado começa a dar lugar para um ser humano mais frágil. Sim. Começa a ser dominado pelos seus pensamentos negativos. Exatamente. Eu acho que isso o Aqua vai lembrar. No dia, eu levei o disparo no capacete no dia 3/10 do ano passado. Né? Eu já estava com passagem comprada para vir para o Brasil para resolver problemas pessoais. E eu lembro que foi falado no grupo, quando eu voltei, que disseram, né? Por conta de ter minha família, minha enteada, que é minha filha, enfim, minha noiva e tudo mais, eu sei que o trauma não volta mais. Por conta do disparo que levou na cabeça. O Aquaman já me via um pouco diferente, né? Já me via um pouco mais... Então, na verdade, Trauma, não é que eu te vi diferente. É que eu enxerguei que naquele momento você precisava de uma intervenção. Sim. Não sei se você o balde, concordar comigo. Né? Então... Sim. Concordo. Só que nisso, tu já tinha concordado com isso e ainda veio um tiro na cabeça que tu disse, né? Agora é a hora que ele vai voltar com o nosso colega, né? Ele voltou comigo na primeira instância ali. Foi até bom porque a gente conseguiu trazer ele, porque senão não ia ter como trazer. Eu acho que tudo foi, sabe? Tudo foi programado, assim. O destino fez tudo aquilo certo. Aconteceu como tinha que acontecer, né? Sim. E aí, mas muita gente achou que eu não ia voltar mais. E a família, ela pesa nisso aí, né? Porque no dia que eu levei o disparo na cabeça, eu não vou mentir. E o Aquaman sabe, era bem próximo de mim em relação a essas coisas. Eu falei, na minha cabeça veio minha filha, veio minha noiva, veio meu pai, veio mãe, veio todo mundo. E o Aqua disse, cara, aqui é o momento de separar essas coisas. E eu lembro das palavras do Aquaman que eu disse assim, cara, eu preciso de ti aqui da forma que tu chegou aqui. Porque se tu tiver assim, Trauma, tu não vai conseguir mais ter uma linha, tu vai se perder e vai comprometer. E eu lembro que você disse na sala, lá no quarto, quando conversou, eu lembro que você ainda fez assim, se tu achar que o teu balde encheu, vai para casa e fica. Não é vergonhoso, não vai ser, tu fez o que tinha que ser feito aqui. Lembra disso, Aqua? Né? E eu disse, cara, eu vou voltar. Né? Eu passei
era para ser 13 dias, acabei passando 17 dias, o Aquaman segurou as pontas para eu voltar e tudo mais. E eu lembro a primeira coisa que o Aquaman falou quando eu cheguei. Ele olhou nos meus olhos e perguntou: tá pronto de novo pro front? Porque se não tiver, cara, não é. De novo tu falou, né, Aqua? Não é vergonhoso. Tu é um cara bom, mas assim, eu preciso de um cara que eu possa confiar ainda como eu confiava antes. Eu lembro disso, e eu lembro que eu falei pro Aqua, cara, tô bem, né? Apesar de ter ficado em Starish um tempo para poder treinar, e depois eu voltei pro front ali. E a gente teve altas missões juntos. Mas isso é importante de falar, porque assim, como o Igor também, né, Igor, teve o peso da família, querendo ou não, né, o Igor é casado e tudo mais, tem filhos, enfim, tudo isso era preocupação do Aqua, porque ele se preocupava na nossa cabeça também, né, não o fato de esquecer família, o Aquaman nunca disse isso, o que ele dizia era, eu preciso do cara lá na frente combatente, sabendo dividir, que agora é combatente, e agora não é o Júnior pai de família, não é o Igor pai de família, não é fulano pai de família. É o pai de família, mas que eu preciso do foco dele lá na frente. E isso é difícil. E a gente teve essa dificuldade com o nosso amigo, né? Que começou a pesar várias coisas do passado que envolveram, né, família muito próximo, genitor, enfim, tudo. Então, tudo isso existia essa preocupação tua, né, Aqua? Isso era bacana, tu agia como psicólogo, vamos colocar dessa forma, na preocupação na cabeça desse soldado. Não, não, sério. Porque, assim, é muito fácil falar, vai pro front e ataca. Não, tu tinha preocupação. O Igor, quando me procurou, disse, Trauma, vamos falar agora o momento saúde, como profissional de saúde. Tu acha que esse cara tem condição disso e disso? Eu avaliei o cara, conversei com o cara, voltei pro Igor e disse, cara, fala com a Aquaman que não tem mais condição. Não foi isso, Igor, que aconteceu? Foi. Lá no front. No front ainda. Conversamos com ele, né? E isso que o Aquaman falou era muito forte. O fato dele não estar com a família dele, que era a família dele lá, né? No estado onde ele reside hoje, ele tinha gente como essa família. Então ele tinha gente, os mais velhos como um pai, como um irmão mais velho, com tudo. Mas ia custar a vida dele, ia custar a nossa vida. Isso a gente já estava vendo acontecer quase, né? São pequenas coisas ali, né? E isso é bacana de saber, porque assim, antes de eu voltar, eu falei com minha noiva, falei com a Carol, e eu perguntei para ela, tu acha que eu tenho condição de voltar? Tu acha que aconteceu isso, isso e isso? Eu ainda falei, né, o Aquaman acha que nesse momento, se meu balde encheu, é para eu ficar aqui, não é para voltar mais. Mas eu estava tão focado ainda em continuar minha missão, que eu estaria ainda com certeza lá, né? Mas eu soube dividir isso, e isso que a gente está querendo deixar claro para todo mundo que está assistindo a gente, que nem todo mundo tem esse psicológico para isso, né? Não é agir de frieza, não é ser um cara ruim e nem ser um cara bom, é que o cara tem que ter uma cabeça que ele aprenda e saiba dividir, que existem coisas que ele vai ter que abandonar onde ele mora, e ele vai somar coisas novas, e vice-versa, quando ele sair da guerra, ele vai abandonar coisas boas, ele vai abandonar uma família que fez, e vai ter dificuldade para se relocar na hora que ele chega em casa. E aí vem a preocupação. Quando esse cara retorna, né, Aqua, ele vai estar mais agressivo dentro de casa, ele vai estar um cara mais disperso, ele vai estar um cara mais, sabe? Cara, isso é uma nuvem negra. Eu não sei se vocês vão lembrar, algumas vezes eu falei isso na trincheira mesmo, a gente eu falava assim, cara, vivam isso aqui como se fosse a última vez. Aproveitem isso, tentem ser felizes aqui no combate e em dividir o café com seu irmão aqui. Porque quando isso acabar, isso vai acabar. E só vai se tornar memórias. E você vai sentir falta, você vai sentir um vazio disso aqui. Apesar dessa porra ser fodida, apesar de ser vida e morte e o caralho, mas vai sentir falta, porque naquele momento os homens estão dando o melhor de si, o melhor sentimento, a hombridade, aquela coisa do mesmo objetivo, a irmandade. Então lá valor, o cara, né? revela o melhor dele. E você vai sentir falta disso, porque quando você retorna, você imagina a descarga de adrenalina que a gente sofria durante os combates, durante um ataque de drone, kamikaze, artilharia inimiga, a iminência de o tempo todo ter uma invasão noturna.
A gente sabia, às vezes, que tinham tropas especializadas na nossa frente. A gente pegou, em alguns momentos, algumas tropas especializadas. Desculpem os cachorros. Não, tá tudo certo. E aí a gente vivia nessa tensão o tempo todo, vida e morte. Pode ser na última noite. Eu posso dormir aqui e acordar com a faca no pescoço. Se o sentinela torar ali, pode infiltrar aqui dentro e cortar nosso pescoço. Então, você está o tempo todo... Mas graças a Deus foi o contrário, né? Foi o contrário. Não, sim, mas eu digo assim, você está com os hormônios aflorados ali, pô. Você está no cumprimento da sua missão, você está em vida e morte, ao mesmo tempo você está vivenciando a família sua ali dentro da trincheira, o soldado que você olha para ele. Quantas vezes a gente já não se olhou no olhar durante a missão e o sentimento era de amor mesmo, velho, de amor. Né? Falando aí que o Capoeira tá ali, ó. Vixe, esses ataques noturnos eram embaçados. Sai daí, Capoeira, fica quieto. O trauma que era um cara muito sentimental, e eu sempre falava, cortava isso, mas assim, a gente vivia momentos de amor no olhar um pelo outro, na preocupação. Sim. O dia que eu fui ferido, que o trauma falou, que eu estava numa posição que eu não ia ser ferido. E aí eu vejo a artilharia caindo, foi automático. Eu pego, saio do meu local e vou andando em direção à trincheira onde estava batendo ali, a artilharia estava batendo bem na frente, para poder tirar o trauma de lá. E eu falo para todo mundo, ó, se abriga, porque a artilharia está batendo perto. Aí, na hora que eu acabo de falar, o trauma passa, a artilharia bate e pega... A artilharia bateu. Se eu tivesse ficado lá atrás eu não teria sido ferido. Mas, porra, se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo. E eu seria ferido, né? E eu teria sido ferido, né, irmão? E ia ser bem mais complicado, né, também. Agora, eu faria... É engraçado, aquele dia ali, eu só lembro da tua brabeza, cara. O Aquaman foi ferido, o trauma só faltou desfalecer, fez carinho, alisou, passou hidratante. Aí eu falei, calma, vem aqui. Acho que pegou aqui. Pegou porra nenhuma, não. Vai. Eu falei, porra! Cara, o Aquaman ficou isso foi... alisando, porra! E tira então... essa merda daqui. Não. Um pedacinho de estilhaço assim, uma coisa mínima. Eu falei, porra, se fosse o Aquaman... Eu tirei o estilhaço, né? E eu tirei o estilhaço, né? Eu falei, se fosse o Aquaman, tu tava alisando, né, porra? Ô, Aqua, não, mas ô, Igor, lembra na hora que eu arrastei o Aquaman, que enganchou o negócio, ele, meu cabelo? Que cabelo o quê, caralho? Pô! Cara, então, desculpa, chefe. Então você tem esse misto de sentimentos, né, que são sentimentos verdadeiros que se afloram, e isso paralelo à vida e morte que acontece o tempo todo, né, a tensão. Então aí você retorna para casa, que aí é o tema principal, né? A gente já falou muito aqui sobre os combates e tudo, sobre alguns casos emblemáticos, mas aí você retorna. E aí, eu lembro que eu falei com vocês, quando a gente se encontrou lá em Lviv, eu falei, cara, passou a fronteira, vira a chave, irmão, acabou. Sim, então, lembro disso. Então, vou falar agora pessoalmente o meu caso. Eu passo a fronteira, né, de forma simbólica, eu viro a chave. Esquece Ucrânia, esquece as experiências. E aí eu consigo até me manter, quando eu chego em casa, me manter um mês mais ou menos sem sentir. Mas depois de um mês, eu comecei a ter um vazio, os hormônios talvez pedindo adrenalina, ou não entendendo mais a falta da descarga da adrenalina. Eu comecei a me sentir nervoso, comecei a querer me distanciar das pessoas e tudo. E nesse meio tempo, sabendo que isso estava acontecendo e preocupado com vocês, com todo mundo que estava passando. Então, ainda me mantendo ali, né? Não, tá porra nenhuma, não falava o que estava acontecendo comigo. Mas, assim, alguns, e eu sei, a gente sabe disso, alguns vão sentir na hora que chega. O meu foi um mês depois, né? E aí você vai para lá, você vai por um ideal, você quer se testar, e você passa por toda essa experiência, essa grandeza dessa experiência, e o que mais pega, eu acho, é que quando você chega, as pessoas não entendem isso. Muitos vão te perguntar pela parte do combate, foi legal, tal. E aí vão ver você falando, eles vão ver você contando as histórias, rindo naquele momento, e aí eles acham que é só isso. Mas não é, existe o vazio, a nuvem negra, a falta daquilo ou o que aquilo causou em você. E aí as pessoas, quando te veem, às vezes mais quieto ou mais nervoso, elas não conseguem associar que é por conta disso, por conta dessa transição. E
isso pega todo mundo, cara. Eu tenho um documentário que é The War Fights, que conta a história principalmente dos Estados Unidos, né? Tanto os SEALs, os Delta, os fuzileiros e tal. Aí vai contando as histórias e fatos que aconteceram durante a guerra, eles fazem um episódio sim daquele fato. E tem um cara chamado, o nome dele é Rob Guzzo, era um Navy SEAL, velho. O cara era um Navy SEAL. Ele foi pro Iraque, ficou em combate uma rotação, 6 meses, e ele volta resumindo. O Navy SEAL se suicidou. E a mãe dele era general da Marinha e o pai era um SEAL aposentado. E eles não conseguiram ajudar ele. E aí, quando isso acontece, desse Navy SEAL ter se suicidado, é quando os Estados Unidos realmente começam a olhar para o estresse pós-traumático de combate. E existe de várias formas, né, Aqua? Existe ele de várias formas, não só a agressividade, né? E como tu falou, existe a questão daquela ausência, né? Daquela mudança de comportamento, tu tá mais na tua, tu tá mais calado, tu tá mais frio, talvez, né? E é uma pergunta assim, eu tive, alguém que perguntou, mas quantos da gente ou quantos de nós que voltamos, alguém da família chegar e perguntar assim, tu tá realmente bem? Como é que tu tá psicologicamente? Quantos tiveram essa pergunta, né? Porque, como tu falou, todo mundo quer saber como é que era lá, o que é que tu fazia, o que é que tu comia, o que é que tu, né? Enfim. Mas quantos realmente chegaram para cada um dos que voltaram para casa hoje perguntaram assim, tá, cara, como é que tá? Psicologicamente falando, como é que tá? Tu tá bem? Tu precisa de alguma coisa para que possa melhorar o teu psicológico? Eu tô sentindo tô afastado, tô sentindo tô assim. Eu tive alguém que fez isso por mim, né? Mas tem quantos não tem isso, né? Eu acho que com vocês deve ter acontecido a mesma coisa, deve ter tido alguém que perguntou como vocês estavam, mas a maioria só quer saber como é que é lá, o que come, como dorme, o que faz, né? E o psicológico do cara que exploda, é isso que funciona, né? Tipo assim, não é um mimimi. Assim... Não é um mimimi, rapidinho, Gomes, não é um mimimi que a gente está falando, é uma coisa que acomete todo mundo de forma distinta e intensidade diferente. Eu, tirando pelo meu caso, assim, eu comecei a ficar um pouco mais sem paciência e me distanciar daquilo que eu gostava. Isso é insano. Depois você para pensar, pô, eu gosto dessas coisas aqui, eu gosto dessas pessoas. E aí eu comecei a me distanciar. E a gente, como a gente é guerreiro, a gente não é treinado para admitir o fracasso. Você finge que está tudo bem, você finge que está tudo bem, porém, dentro de você não está tudo bem e as suas ações dizem que não está tudo bem, mas as pessoas não têm percepção. Aí elas vão, como isso não é a realidade delas, elas não viveram isso está muito longe, está lá na Europa, elas começam a achar que isso é a sua personalidade, entendeu? Mas não é. São sinais. É igual a criança quando passa problemas dentro de casa, vai para a escola e começa a dar sinais. Então, é difícil. Então, tem que pensar bem. O cara tem que pensar bem no que ele quer, porque ele vai ser afetado. Como? A gente não sabe. Isso é uma coisa que passa individualmente. Mas o mais triste de tudo, que eu acho, e eu vi acontecendo com alguns, aconteceu comigo em parte também, é você começar a perder um pouco de conexão. Você não consegue exprimir, mostrar isso para a pessoa diretamente, mas aí você vai perdendo conexão com todo mundo. E você não consegue fazer a pessoa entender, fazer com que a pessoa tenha essa empatia de olhar e falar, caralho, peraí, essa porra realmente foi foda e tal, porque a pessoa não vai entender. E aí você vê esse castelo desmoronando. E é foda para poder ajustar isso. Complicado. Eu no começo vi algumas coisas desmoronar, graças a Deus não ocorreu, né, comigo, a pessoa que está comigo, né, a Carol vai
tá sendo bem guerreiro em relação a muita coisa, tá dando aquele apoio moral, assim, com tudo isso. Foi guerreira pra caralho, né? Eu falo isso das vezes que eu tive que dobrar na missão, né? Que não temos contato com a pessoa, então a pessoa espera tu voltar 4 dias, só volta com 8 dias, que aconteceu, e tá junto, enfim. E, como eu falei, isso se tu não tem alguém para te apoiar, tu surta. Tu continua naquilo e aquilo vai aumentando, né? O que tu falou, Aqua. Mas hoje eu posso dizer que eu tenho uma pessoa que tá forte comigo ali, enfim, de tudo que aconteceu. E acho que é o que nos mantém vivo, mesmo depois do fato, né? Porque a gente sabe que teve gente aí, não no Brasil, eu acredito, mas eu já soube de alguns relatos de gente que voltou da guerra aí, que era estrangeiro e cometeu suicídio, né? Por sentir falta, por estar afastado, por sentir sozinho e fazer o que não era para ser feito. Eu não sei como é que o Igor se sentiu nessa volta. Vai falando aí que eu Eu vou só posso pegar dizer que mais eu uma tenho uma cerveja. pessoa que me apoia bastante, né? A pessoa que me apoia bastante, que é a Carol, minha noiva aí, e minha filha ali, a Rosa, e me mantém vivo e me mantém querendo ser melhor cada dia mais, porque eu sei que eu voltei mudado, eu sei que eu voltei diferente. Não grosseiro, não violento, mas afastado de algumas coisas. De coisas que eu ria mais, e hoje eu estou mais fechado. Preocupação maior de querer dar o melhor, de sentir mais na obrigação de algumas coisas, e eu era mais leve. Hoje, não que eu seja pesado, mas eu sou um cara mais querer algo mais rígido, mais firme, mais verdadeiro, assim. Mas tô tendo esse apoio, para mim tá sendo bacana. Igor, Cara, eu acho que o pior E eu de acho tudo. assim que se eu pudesse dar um conselho para as pessoas em torno da galera dos militares que retornam dessa experiência que é, porra, intensa pra cacete, se eu pudesse dar um torno, é paciência, cara. Sentar, às vezes é sentar, só sentar e falar assim, tá, o que está acontecendo? Porque isso não é o seu normal. Me explica, eu quero entender, sabe? E dar um tempo, deixar a pessoa errar, a pessoa vai errar. A pessoa vai errar, porra. Deixa errar, porra. Tá, beleza, você errou, tô aqui. Calma, isso vai passar. Assim, eu digo pros familiares, né? Porque vai passar, porra, vai passar. Se o cara tiver apoio, ele vai passar. É uma transição. Você sai de uma experiência muito fodida, extraordinária, eu faria de novo, mas a gente não pode impedir aquilo que vem de negativo com ela, né? Então, sei lá, os pais, mães, esposas, é isso, irmãos, ter empatia, paciência. Beleza, você errou, mas tá bom, não mudou em nada para mim, você errou, ok, vai passar, entendeu? Eu ia falar exatamente, ele falou aí o que eu ia falar, porque a parte mais difícil do combatente quando ele volta para casa é ele se achar em vários sentidos. Porque você chega, você pensa assim, porra, como o Trauma falou, eu via graça naquilo ali, mas agora eu não vejo mais graça. Eu não vejo tanta graça naquilo. De repente eu estou um pouco mais retraído, um pouco mais fechado, mas assim, e é tão difícil de fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor entendam, porque você não se arrepende do que você fez, você faria tudo de novo, mas essas experiências trouxeram algo ruim, no sentido pessoal, familiar. E aí as pessoas não entendem como algo que te faz isso, você gosta tanto, você quer viver. As pessoas não têm esse entendimento. E aí quando o cara vem para casa e ele olha assim ao redor dele, passa aquele primeiro momento, ele encontra a família, é legal, encontra a esposa, quem tem, namorada, filhos, enfim, irmão, mãe, pai e tal, e passou aquilo ali, ele começa a olhar para um lado, olhar para o outro e fala assim, nossa, eu tô perdido. Tô perdido. E aí você fala, porra, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar em tal lugar. Aí tu, pô, mas tal lugar não é legal.
Não me encaixo mais, né? Exatamente, não me encaixo ali. E- Fazia isso tão bem, hoje não faço mais. E outra, Exatamente. tem uma parada assim, o maior erro, acho que das pessoas que estão em torno é esperar o cara que foi tá ali agora. Porque não é o mesmo cara mais. Eu ia chegar aí. E Não tá mais. e as pessoas esperam, elas querem que você sorria, que você dê atenção, que você trate bem, mas você está impossibilitado de fazer aquilo, por mais que você queira. Você tenta, mas aí você não consegue. Você vai precisar de um tempo para conseguir. Você vai precisar de um tempo. E esse tempo não tem tempo. Esse tempo ele esse vai acontecer no momento correto, né? Esse cara, ele não é compreendido, né? Que é o que a gente está falando. E ele tenta se achar, ele tenta buscar alguma coisa que preencha aquilo ali, aquele vazio que ele está sentindo. E isso aí, cara, leva tempo. Isso não é da noite para o dia. É necessário, sim, o apoio da família, dos amigos, entender esse momento, esse retorno. Exatamente porque aquela pessoa que foi é como se ela tivesse sofrido ali várias interferências emocionais que ela não consegue mais ser igual ao que foi. Isso mudou. Sim. Nem que o cara vai virar um monstro, um psicopata, não é nada disso. Mas realmente afeta. A família é afetada. A família é afetada. E tem um ponto, cara, que assim, a gente está falando assim, tem muitas experiências traumáticas e tal, essa questão de lidar com a descarga de adrenalina, vida e morte e tal, mas também tem o vazio do cara, porque aí quando o cara não começa a não ser compreendido, porque ele não é mais o mesmo, ele automaticamente ele se conecta novamente lá na trincheira. Porque lá ele era entendido. Exatamente isso. Porque lá ele tinha conexão. E aí o cara não consegue sair desse loop. Ele não consegue sair do loop. A família tem que entender que o nosso tempo não é o tempo deles. Ele vai acontecer de ter a melhora. Falar nisso, Mateuzinho, seu filho da puta. Pitbull tá na área aí. Eu falei palavrão mesmo. Pô, melhor granadeiro que eu já vi na minha vida atuando comigo aí. Melhor granadeiro. É só tirar pra cima, porra, no meio das árvores. Então, assim, esse tempo da família, ela tem que entender que não é o tempo dela, né? Isso seja com esposa, com pai, com filho, com irmãos, primos. Mas é difícil, eles não conseguem aceitar isso de forma tão fácil, né? Aí, como disse o Aqua, e completando ali o Igor, a gente tenta ser o melhor. A gente tenta querer ser como era antes, mas é automático. Mesmo que a gente tenha desligado essa chave, vai ter momentos de alguma coisa que tu vai sentir a falta de lá. Eu vou dizer uma. Eu estava assistindo um filme, o Pacto ali, que tem um confronto e tal, e teve um cara que morreu e automaticamente eu lembrei daquele dia que eu não fui pro front, que foi a minha folga, né? E morreu o nosso amigo lá. Cara, na hora eu comecei a chorar, eu desliguei a televisão. É algo automático, tu não tem como controlar aquilo ali, né? Graças a Deus eu tava do lado da pessoa que me compreendeu, mas eu sei que se fosse outras pessoas, ela não ia compreender. Ia dizer que eu era fraco, ia mandar eu procurar psicólogo, psiquiatra, não sei o que lá. Ou iria justamente... Você precisa procurar um psicólogo. Eu acho que o pior de tudo que outras pessoas vão fazer o seguinte: eu tô aqui, eu tô te dando o meu melhor, por que você não consegue? Porra, entendeu? A pessoa ainda, ela meio que te cobra, né? Ela acha que ainda fica puta de não ser a solução. Porra, não é isso, cara. Calma. Não é Calma. isso. Calma. Então, só para completar, essa parte do retorno para casa, ela é bem complicada. Mas, assim, não é nada que não vá passar. E não é nada que você depois não vá compreender. A gente tá explanando justamente para todo mundo que está passando por isso, seja a pessoa que volta ou os familiares, para eles entenderem a dinâmica da coisa. Sim. Por isso que a gente está explanando. Sim, é por isso. Então, assim, isso vai acontecer, é natural. O que vai contar realmente ali aquele primeiro contato da pessoa ali, com os familiares, e ter paciência, deixar o barco rolar, porque tudo vai se encaixar. Até mesmo para a cabeça desse guerreiro.
entende? Sim. Porque muitos podem, já entrando num outro tema, muitos podem pensar assim, a solução é eu voltar. E não é. É A isso que a solução gente ia pode não falar. ser essa. A solução pode não ser essa. Entende? Então, assim, você só consegue discernir isso quando realmente você consegue voltar numa porcentagem grande do que você considera normal. Sim. Entende? É, Porque muita esse... gente quer. Vai lá, Pode falar, continua. mano. Pode falar. Não, Então, esse assim, é muita um ponto. gente. Esse é um ponto muito interessante da gente falar, que é o seguinte: quando a pessoa retorna e passa por todo esse processo que a gente acabou de falar, dos familiares e tudo, e aí o cara não consegue se encontrar porque as pessoas que estão em torno não têm a empatia ou por aquilo que a gente falou, o cara já pensa o quê? Como ele tem essa lembrança, ele volta lá na trincheira, ele volta lá no combate, onde as pessoas entendiam ele, a primeira solução que vem para a cabeça dele, eu vou voltar para onde as pessoas me entendiam. Mas, na verdade, o cara não quer voltar, porra. Ele não quer voltar, ele está fugindo. Ele quer fugir. Tem gente que vai voltar porque gosta, porque é aquilo que faz, porque sente que a missão dele não acabou, não está com o dever cumprido, mas muitos vão voltar porque não conseguiram se encaixar novamente, pô. Verdade. Justamente por Isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Sim. Isso é bem perigoso. Porque ele carrega isso para lá e ele pode explorar, botar isso para fora de uma maneira ruim, aonde pode colocar ele em risco, várias pessoas em risco, enfim. Ele pode já não ter, de repente, também aquilo que ele foi buscar lá. E aí também é bem decepcionante. Tem isso também. Isso, esse é o ponto. Aí, às vezes, o cara vai chegar lá, já é um outro comandante, é uma outra companhia, a tropa não vai ter o espírito de corpo que foi desenvolvido na experiência anterior dele, e aí vai ser mais frustrante ainda. Porque aí o cara já não vai se achar mais aonde ele se achava antes. Aí, meu irmão, esse cara tá fadado tá fadado ao barro. Ou voltar mutilado ou morto. Eu tive como trauma, não vou falar que eu não tive pessoas que se importaram, perguntaram e tudo. Graças a Deus a gente teve, todo mundo teve. Mas e até por isso, talvez, todos nós passamos por esses pedaços aí. Eu passei, o Aquaman passou, o Trauma passou, e a gente, graças a Deus, a gente conseguiu se achar. A gente encontrou ali, né, o rumo e conseguimos chegar. Então é até por isso que a gente está falando, porque tem muitos guerreiros aí que podem estar com a cabeça perturbada, perdido, e querendo até voltar para o combate, mas sem saber se realmente é aquilo que ele quer. Ele está indo por um impulso. Aí o conselho não volte. Não volte. Não. Se você quer voltar, não volte. porque não se encontrou aqui, não volte, porque você não vai se Vai dar errado. Vai dar errado. Assim, então, a pior parte que eu acho é essa. É o cara não conseguir se encontrar aqui e tomar uma atitude achando que vai resolver o problema dele, a atitude essa, que é voltar para o combate e chegar lá ter uma decepção muito maior. O que a gente pode dizer, é o que você falou, tenha paciência, vai passar, você tem que começar a explorar coisas que você realmente gostava e começar a ver o mundo de uma forma diferente, cara. Que a vida é complicado, porque a gente que gosta disso, falar é complicado, porque a vida não é só combate, a vida não é só guerra. Né? Por mais que você seja guerreiro, combatente, você goste ali do problema, mas a vida não é só isso, existem muitas outras coisas ao seu redor. E se você não prestar atenção nisso, essas pessoas também sofrem pela sua ausência. E outra, o paradoxo disso tudo é o seguinte: aquilo lá te dá mais chama para você querer viver mais. E aí, quando você chega, você não consegue viver mais, porque as pessoas estão em outro ritmo, que é o ritmo que você não está. E aí entra naquilo que a gente acabou de falar, que as pessoas não entendem, aí elas querem que você seja o mesmo que você foi, e quando elas deveriam simplesmente, beleza, tá errando,
Ok, eu tô aqui. Erra aí, uma hora você vai enjoar de errar. Né? Que é isso que os familiares devem fazer. E ter paciência, porque isso, a partir do momento que a pessoa começa a prestar atenção e colocar o plumo, é uma questão de tempo para ela voltar dentro de um Sim. percentual grande à sua normalidade e tocar a vida. E tocar a vida de forma normal. Tá? Sim. Não é o caminho. Assim, eu penso o seguinte, se o cara não tem certeza, tipo assim, eu sei que eu tenho que... Vou te dar um exemplo bem prático. Nenhum trabalho aqui me agrada. Enquanto ele estiver assim, ele tem que pensar realmente se ele quer ir para a Ucrânia porque ele quer lutar, porque ainda não cumpriu o dever dele, ou se ele está tendo uma fuga. Né? Eu acho que o cara Porque, só tem que voltar se ele achar que o dever dele não foi cumprido. É só isso. Exatamente. Eu vou tirar, Exatamente. vou tirar pelo meu caso. E vocês podem falar. Eu acho que eu fui além, que eu cumpri o que eu tinha que cumprir. Eu tenho o sentimento de dever cumprido. E aí eu fico às vezes pensando, volto ou não volto? Eu quero voltar, uma parte de mim quer voltar porque eu gosto disso e porque tem um projeto me esperando lá, o qual eu comecei daqui à distância. Mas eu tenho o sentimento de dever cumprido. Então fico nessa contradição interna. Isso pode acontecer, Mas Da não é mesma forma. por fuga, eu não vou voltar. Eu não voltaria por fuga. Exato, nem deve. Entendeu? Da mesma forma que você pode ter cumprido o seu dever e, lógico, com maestria e falar assim, mas eu acho que eu ainda posso ir além. Eu quero dar mais, eu quero ajudar mais. Tá? Sim. Não que o que você fez, ou o trauma deixou de fazer, que agiu com excelência em todas as situações que ele participou. Assim, se for julgar por esse mérito, a gente está falando dele de uma maneira profissional, ele cumpriu todas as missões dele com maestria. Ele poderia ser um cara também, poderia falar, não, eu tenho a sensação do meu dever cumprido. Mas algo dele, de repente, pode falar, eu quero mais. Eu preciso de mais um pouco, eu acho que eu ainda posso me doar mais um pouco. Isso aí é legal. Agora, voltar como refúgio, eu acho que não. Eu acho que porque eu não perigoso. Voltar porque eu não me encaixo mais, não façam isso. Porque é obrigação, a sua obrigação é se encaixar. Tipo, você fez a porra de uma coisa extraordinária lá, por mais que as pessoas que estejam aqui não tenham noção de dimensão e elas não conseguem entender esse sentimento, mas você fez uma coisa extraordinária lá. Então você tem a obrigação de voltar e de se reencaixar em nome daquilo que você fez, para poder, sabe, ser maior ainda, entendeu? Agora, simplesmente, eu não me encaixo, vai se decepcionando com as pessoas aqui. Não volta. Não volta, porque se você voltar, você não vai encontrar o mesmo cenário, você não vai encontrar a mesma equipe, você não vai encontrar a mesma irmandade. E isso vai piorar a sua situação, vai piorar o seu psicológico. É verdade.